Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um curso disponibilizado pelo Centro Espírita André Luiz aqui em Fortaleza, no Ceará. O CEAL, esse ano de 2021, completou 70 anos. 70 anos de muito amor, caridade e principalmente muito estudo. Eu sou Pedro Pisandelli, sou um dos coordenadores dos cursos que o CEAL oferece na plataforma do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube do CEAL, se inscreva agora, ative o sininho para você receber as novidades dos cursos. No nosso canal você pode encontrar estudos como o Livro dos Espíritos, estudo da Revista Espírita, estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e outros estudos complementares, como por exemplo o Espiritismo e Magnetismo e Espiritismo e Filosofia. Esse novo curso que estamos trazendo hoje é um curso de introdução à doutrina espírita e nós vamos trazer para você todos os conceitos básicos para você que quer aprender, que está começando agora, na doutrina espírita, tá? Temos muitos estudos aqui no nosso canal, então aproveite, é um material muito bom, muito importante. O objetivo principal desse curso, como eu estou falando, é uma introdução a quem está buscando conhecimento inicial na doutrina espírita, então ele é a porta de entrada para você que quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina. Mas antes que nós comecemos o nosso curso, antes que nós comecemos a falar do nosso tema de hoje, tá? Nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, se você ainda não está habituado, nós espíritas, quando nós começamos algum estudo, alguma reunião, nós sempre começamos com uma prece. Essa prece você pode fazer de qualquer jeito, do jeito que você se sinta melhor, do jeito que você se sinta mais à vontade. Não temos nenhuma regra para as preces. Então, vamos agora, nesse momento, nos recolher para a nossa prece inicial. Deus, de amor e justiça infinita, pedimos auxílio a Ti, Senhor. Pedimos auxílio ao nosso guia do nosso estudo, Allan Kardec. Pedimos auxílio aos espíritos protetores e aos nossos anjos guardiões. Que eles possam nos ajudar nos estudos de hoje, na compreensão do conteúdo desta doutrina que nos traz tantos ensinamentos e que nos proporciona uma elevação moral maior, um guia para o nosso caminho aqui enquanto encarnados na Terra. Deus, pedimos a Tua permissão para iniciarmos o nosso curso agora. Pedimos o auxílio dos nossos anjos e que estejamos sempre bem amparados por todos os bons espíritos. Sê conosco hoje e sempre, Deus. Que assim seja. Bom, como nós já iniciamos na fala anterior, antes da prece, nós estamos realizando esse curso, que é o curso da Introdução à Doutrina Espírita, que é uma porta de entrada para o Espiritismo. O nosso tema de hoje será quem foi Allan Kardec. Allan Kardec é o autor do que nós chamamos da obra espírita, né? O autor de diversos livros que nós vamos estudar agora, a gente vai contextualizar um pouco melhor isso aqui na frente, mas a importância de termos, né, a necessidade que nós temos de conhecer quem foi Allan Kardec é muito grande, porque nós precisamos primeiro compreender como o autor dos livros que vamos estudar, né, chegou vamos dizer assim, a esses livros, a construção dessa obra, o motivo que o levou a construir essa obra e principalmente como era o caráter, o pensamento, como era o autor, né? Como ele vivia, como ele pensava, para que nós possamos compreender como ele construiu toda a obra. Então é muito importante que nós possamos conhecer primeiramente o autor desses livros que vamos estudar, o autor da obra, de todos os textos básicos, fundamentais do Espiritismo, tá? Então deixa eu trazer aqui a minha apresentação. Como eu já venho dizendo aqui, a introdução à doutrina espírita, tá? É um estudo introdutório da doutrina que foi codificada por Allan Kardec. Nós vamos entender ainda essa questão dos conceitos de codificação,
Pentateuco, nós vamos falar sobre tudo isso. Não fique perdido nesse momento, não se preocupe. Se você está perdido, perdida nesse momento, não se preocupe, tá bom? Primeiramente, nós temos que fundamentar aqui uma coisa. Todos os estudos do CEAL, inclusive esse estudo, estará baseado na obra de Allan Kardec. Tá? Então, se nós puxarmos, se nós trouxermos algum material de algum autor diferente, esse material será apenas um material para complementar ou para contextualizar aquilo que nós estamos falando. Mas a obra que nós vamos estudar, toda a nossa base, todo o nosso fundamento desse estudo, de todo estudo que temos no CEAL, sempre será em cima da obra de Allan Kardec. Nós mais lá para frente, um pouquinho, nós vamos compreender, né, por que nós precisamos trabalhar sempre com a base em Allan Kardec, ok? Mais uma vez dizendo a quem se destina esse curso está destinado às pessoas que estão iniciando o Espiritismo, no Espiritismo, né? Que estão iniciando o seu conhecimento. Então, pessoas que estão iniciando ou que têm interesse na doutrina e ainda não possuem conhecimento algum ou buscam aprimorar os conhecimentos que já possuem. Então, se você tem um interesse de descobrir o que é o Espiritismo, né? O que é verdade, o que não é verdade, né? O que é mito, o que não é mito, como se estuda, o que é que estão se falando sobre isso, como é que eu posso entender, compreender melhor o Espiritismo, esse curso vai tentar elucidar um pouco, tirar um pouco as suas dúvidas em relação a isso, tá bom? Nós vamos falar aqui agora da ementa desse curso, tá? Que não vai ser um curso muito longo, tá? Mas nós precisamos colocar a ementa desse curso aqui. Então, primeiro, esse estudo de hoje, quem foi Allan Kardec, para nós podermos começar a entender a obra, começar a compreender como chegou-se, né? Como se chegou a essa questão do Espiritismo, como, vamos dizer assim, o Espiritismo como termo, ou como ciência, ou como filosofia nasceu. Nós vamos entender isso nesse estudo de hoje, quando falarmos sobre Allan Kardec. Depois nós vamos prosseguir o estudo falando sobre o que é o Espiritismo. Né? Nós vamos colocar uma base, um fundamento básico para que você consiga compreender o que é o Espiritismo e a partir daí nós vamos nos aprofundar nesse assunto. O livro básico que nós vamos estudar durante esse curso é um livro chamado O que é o Espiritismo, que foi lançado por Allan Kardec, tá? Exatamente como uma porta, exatamente o mesmo objetivo que nós temos aqui, uma porta de entrada para os iniciantes do Espiritismo. Tentar trazer de uma forma mais didática, mais simples, mais resumida, para que você tenha um entendimento inicial mais básico, um entendimento inicial mais sólido, e aí você passe para as outras obras fundamentais. Não foi o primeiro livro que Kardec escreveu esse livro depois, como nós vamos ver mais adiante, mas ele serve de base, tá bom? Esse livro ele está dividido em alguns capítulos, em alguns capítulos, em algumas fases, mas nós não vamos seguir à risca as fases e os capítulos desse livro. Como você pode ver aí, nós vamos começar pelo capítulo 2, né, quando começarmos a tratar de noções elementares do Espiritismo. Nós vamos entrar no capítulo 2, onde ele fala o que é o Espiritismo, e aí traz todas as reflexões, né, e vamos trazer textos complementares, né, sobre o que é o Espiritismo, sobre todo esse contexto. Depois nós vamos passar adiante para falar sobre solução de alguns problemas pela doutrina, tá? Que é no capítulo 3, exatamente do livro O que é o Espiritismo, tá bom? Seguindo adiante, nós vamos trazer o resumo dos ensinamentos dos Espíritos, que é a segunda parte de uma outra obra que se chama O Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós vamos tratar dessa segunda parte. Depois vamos adiante em máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos, onde nós vamos estudar, vamos dizer assim, os conceitos mais primordiais, vamos dizer assim, a seleção mais elementar dos ensinamentos dos Espíritos, tá? E esse estudo está baseado na terceira parte do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Depois nós vamos voltar, né, ao estudo do que é o Espiritismo, quando nós vamos tratar da pequena conferência espírita, que vai ser o estudo dos diálogos que existem lá na obra O que é o Espiritismo. Esse livro, O que é o Espiritismo, ele começa
com um diálogo. A gente vai perceber muito bem como Kardec trabalha essa questão dos diálogos nas obras, mas esse livro começa com vários diálogos de várias pessoas que tentam, como é que eu posso dizer, ou agem como detratores, ou então tentam entender melhor o Espiritismo, e Kardec vai explicando toda a base lógica, a base racional do Espiritismo. Por que nós escolhemos trazer isso depois? Porque achamos que seria interessante você realmente entender primeiramente os conceitos, entender toda a base, e depois, quando lermos os diálogos, aquilo ali fica mais claro, mais, vamos dizer assim, compreensível para todos nós. Pedro, por que Kardec então não fez nessa ordem, né? Essa escolha dessa ordem nesse curso é uma escolha totalmente nossa, é uma escolha que foi decidida entre a gente aqui dos coordenadores aqui do CEAL, porque nós acreditamos que pode ser uma boa estratégia. Esse livro, que é o Espiritismo, foi lançado depois da primeira obra fundamental do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Então as pessoas já tinham, a ideia que Kardec tinha é que as pessoas já tinham lido o Livro dos Espíritos, traziam dúvidas, e Kardec trouxe esse livro, que é o Espiritismo, para sanar as dúvidas dessas pessoas. Então a ordem dele é um pouco mais dentro dessa ótica, e nossa ótica é um pouco diferente, tá bom? Depois nós vamos ter a conclusão. Vamos falar agora, quando eu estou falando de obras, vamos conhecer um pouquinho sobre a obra de Allan Kardec, tá? Nós vamos entender o que é que nós falamos quando falamos de Pentateuco e tudo, tá? Como nós vemos aqui nesse gráfico, a obra de Allan Kardec, ou seja, o Pentateuco kardeciano, como chamamos, né, está dividido em 5 livros, logicamente, é um Pentateuco, que se inicia com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que foi lançado a 18 de abril de 1857, a sua primeira edição, e depois em 1860 ele foi lançado uma segunda edição ampliada. Ou seja, Kardec lançou a primeira edição, continuou os estudos da doutrina, continuou os estudos com os espíritos e sobre o mundo espiritual, e resolveu ampliar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, a edição que atualmente nós estudamos é essa edição ampliada, tá bom? Logicamente que, se por questões de estudos mais aprofundados um dia você quiser, o livro, a primeira edição, está disponível também para quem quiser estudar. Logo em 1861, Kardec lançou o livro dos Médiuns, que traz, vamos dizer assim, a parte prática, vamos dizer, do Espiritismo, onde ele ajuda, vamos dizer assim, os médiuns a compreender os fenômenos, a compreender a mediunidade que eles têm, e traz diversos conceitos em relação à mediunidade. É um livro muito bom, um livro muito importante, que, quem sabe, um dia o CEAL consiga liberar um estudo também a respeito do Livro dos Médiuns. Nós aqui no CEAL, nós estudamos o Livro dos Médiuns com o curso de formação mediúnica, é a nossa base primordial, é o Livro dos Médiuns. Então é um livro muito bom, é um dos livros essenciais também para o Evangelho, mas trata mais do Espiritismo, mas trata mais sobre a parte prática, vamos dizer assim, dos fenômenos espíritas. Em 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai trazer todos os ensinamentos morais, né, que advêm da relação do mundo dos espíritos com o mundo material, que é o nosso mundo. Tá? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz a visão cristã, a visão, né, dentro do Espiritismo, a visão dos ensinamentos de Jesus Cristo e toda essa questão moral do Espiritismo. Tá? É um livro também essencial para quem quer estudar, se aprofundar na doutrina espírita. Em 1865, Kardec lança O Céu e o Inferno, e logo depois, em 1868, ele lança o livro A Gênese. Todos esses livros, eles se aprofundam mais dentro dos temas e dos capítulos do Livro dos Espíritos. Então nós temos o Livro dos Espíritos, que é dividido em sessões. Não é o nosso foco estudar aqui. Se você tiver mais interesse, você pode procurar aqui no canal do CEAL o estudo do Livro dos Espíritos, mas tanto o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, eles são livros que vão aprofundar as partes do Livro dos Espíritos, tá bom? Nós vamos seguir adiante. Então, temos agora também o material complementar, a obra complementar que Kardec nos deixou, que é primeiramente a Revista Espírita, que ele lançou
o primeiro exemplar da Revista Espírita em 1858, a 1º de janeiro de 1858, então logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, a primeira edição, e assim ele continuou mês a mês até 1869, lançando todo mês uma edição da Revista Espírita. O material da Revista Espírita, como dizem assim, é um manancial de conhecimento espírita, é um manancial de conhecimento a respeito do espiritismo. Nós podemos encontrar muita coisa interessante, muito material interessante, principalmente nós conseguimos perceber a evolução dos estudos de Kardec, a evolução que o espiritismo teve durante os anos, né? Principalmente de conhecimento, principalmente dos fundamentos do espiritismo. Tá? Em 1858, Kardec lançou instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Também em 59 lançou O que é o Espiritismo, que é exatamente este livro que nós vamos estudar durante esse curso. Tem também a Viagem Espírita, que na verdade é um pequeno compilado, né, vamos dizer assim, quase que um diário, mostrando uma viagem que Kardec fez para visitar outros centros espíritas, para divulgar o espiritismo. É muito bom, é muito legal a gente ver como era a interação de Kardec com as pessoas naquela época. Temos também o livro O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, de 1862, e em 1864 nós temos o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Esses três livros, esses dois livros, O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão e o resumo das leis dos fenômenos espíritas, eles estão condensados todos dentro do livro O que é o Espiritismo. Então a FEB, ou a AIDE, na verdade a AIDE, eu tenho até o livro aqui, não sei se está aqui, é um livrinho curto, não sei se vocês, vamos ver aqui, não sei se vocês conseguem ver, é um livro, O que é o Espiritismo, é um livrinho curto, é o livro que nós vamos estudar, tá? Esse livro tem compilado esses três materiais, O que é o Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão e o resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. Em 1890, já depois do desencarne de Kardec desencarnou em 1869, em 1890, vamos dizer assim, os continuadores, né, do trabalho de Kardec, aqueles que estavam junto com ele, trabalhando, resolveram lançar, depois de terem lançado algum material póstumo, né, de Kardec na Revista Espírita, eles resolveram condensar boa parte desse material nesta obra, que é a obra Obras, que é o livro chamado Obras Póstumas. Então tem muito material que Kardec ainda não tinha divulgado, não tinha trazido em livros, e muito material que ainda estava passando pelo método, né, de confirmação, pelo método que Kardec utilizava para fazer os seus estudos. Então tem muito material ali que ainda estava vamos dizer assim, naquela fase de observação, né? Não tinha ainda a confirmação. Então, por isso que é uma obra, é um material complementar, tá bom? Pessoal, nós vamos trazer também algum material extra, que isso aqui é para a gente finalizar essa questão dos seus estudos, tá? Esse material extra que nós estamos trazendo são recursos digitais que você pode encontrar na internet para se aprofundar mais na doutrina. Então nós temos, claro, logicamente o CEAL, né, o canal do CEAL no YouTube, que tem muito material, tem um material muito diversificado, muito bom, muito legal, e traz muito conhecimento, tá? Um conhecimento com um embasamento muito bom. Nós temos também o Kardecpedia, que é uma plataforma digital onde você tem todas as obras de Kardec, todo esse material que nós falamos está lá. Tem um aplicativo para celular, você pode consultar offline, se você quiser, se você está estudando, você pode olhar pela tablet, pelo celular, você tem esse material que é o Kardecpedia. Não se preocupe que todos esses links estarão na descrição deste vídeo, tá? Uma outra plataforma que nós gostaríamos de recomendar é o Kardec Blog, tá? Não é um blog que só fala de Kardec, não. O Kardec Blog, ele ele é um blog que fala dos assuntos, né, do espiritismo. Ele trata de diversos assuntos do espiritismo, tem muito assunto legal, tem muito post legal, tem muito estudo legal nesse blog, é o Kardec Blog, tá? Como ele diz, é um blog feito para promover o pensamento de Allan Kardec, tá bom? E aí nós trazemos agora uma reflexão de Kardec
para quem está iniciando nos estudos do Espiritismo, né? Ou, quem sabe, no estudo de qualquer outra coisa. Kardec diz o seguinte: quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Então, o Kardec traz para você dizendo, olha, gente, quem quiser se tornar versado, quem quiser realmente ter um conhecimento de alguma ciência, você tem que começar pelo princípio, acompanhando, logicamente, o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. E é exatamente o objetivo desse nosso curso, né? Então, vamos seguindo aqui com o nosso curso. Primeiro, nós vamos trazer, não é bem um spoiler, né? Nós não estamos adiantando muita coisa, mas nós precisamos trazer um entendimento básico sobre o que é o Espiritismo, o que é o entendimento básico por Allan Kardec do Espiritismo. Por que, Pedro, nós temos que ver isso? Porque fica mais o raciocínio que nós vamos ter, nossa linha de raciocínio, ela fica muito mais, como é que eu posso dizer, ela muito melhor fundamentada, né, se a gente tiver principalmente esse conhecimento, esse entendimento básico de Kardec sobre o Espiritismo. Então Kardec nos traz o seguinte, ele diz, olha, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, o Espiritismo ele vai tratar, é uma ciência que trata dos espíritos, né? A origem, a constituição e o destino desses espíritos. Tá? Ele busca compreender o que é o espírito, então é uma ciência que estuda o espírito e, além disso, é uma ciência que traz as consequências morais da relação dos espíritos com o mundo corporal. Então, as consequências morais desta relação. Esse é basicamente o que o Espiritismo nos traz. Então, a constituição, né, vamos dizer assim, o que é a constituição do espírito, né, de onde veio a origem, a constituição e o destino do espírito e a relação deste mesmo espírito com o mundo corporal, tá bom? Então, com esse entendimento, com essa linha básica, com essa linha inicial, nós vamos começar a desenvolver, nós vamos começar a encadear as nossas ideias. Por isso aquele conselho de Kardec é tão importante, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, logicamente, quem foi Allan Kardec? Nós temos que iniciar com o autor, né? Do que nós estamos falando. Quem foi Allan Kardec? Por que ele teve essa ideia? Foi uma ideia? Foi uma inspiração? Pedro, o que se deu? Tá? Nós vamos trazer isso agora. Bom, quem foi o Allan Kardec? Primeiro que Allan Kardec é um pseudônimo de um senhor que chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Tá. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, e a sua família era uma família bem conceituada na parte da magistratura, da advocacia. O seu pai era juiz, mas Kardec nunca... a partir de agora nós vamos falar sobre Rivail, não vamos falar de Kardec. Nós vamos tratar somente sobre Hippolyte Léon Denisard Rivail e depois, quando ele assumir o pseudônimo, nós vamos voltar a chamá-lo de Kardec. Mas, por enquanto, saiba que é a mesma pessoa, tá? É um pseudônimo, não era uma segunda personalidade, não é nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um pseudônimo, depois nós vamos entender por que Rivail usou esse pseudônimo, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso slide, ele tinha uma família muito conceituada na parte da magistratura, na parte da advocacia, o pai dele era juiz, mas ele não quis seguir, né, esses caminhos. Ele tinha uma propensão à ciência e à filosofia, ele gostava de ciência, ele gostava de filosofia, ele se interessava muito por esses estudos. Inclusive, aqui no livro
Allan Kardec, o educador e codificador de Zeus Van Tuyl, traz dizendo o seguinte: bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e perspicaz, observador, sempre compenetrado de seus deveres e responsabilidades, denotando franca inclinação para ciências e para assuntos filosóficos. Então, nós já entendemos que desde criança, Kardec tinha essa propensão, né, esse interesse nas ciências, interesse na filosofia. E isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque isso é uma base do caráter, é uma base da personalidade de Rivaio. Eu falei Kardec, não foi antes? Mas tudo bem, de Rivaio. É uma base, uma característica fundamental de Rivaio que ele levou para a vida dele toda, tá bom? Então, vamos continuar aqui no nosso slide. Quando Kardec fala o seguinte, quando Kardec fala o seguinte, nós vamos tratar agora, nós entendemos que Rivaio nasceu em 3 de outubro de 1804, tá? Na França, em Lyon, na França. Mas antes que a gente possa continuar vamos dizer assim, sobre a história do Rivaio, nós precisamos entender como era o mundo em que Rivaio nasceu. Tá? Aquele período de 1804 era o início do século XIX, bem no começo do século XIX, e esse momento do século XIX, ele era um momento crucial na Europa. Muitas revoluções estavam acontecendo. Nós tínhamos a Revolução Francesa, que teve início, né, vamos dizer assim, teve o seu ápice, o seu estopim em 1789, e a partir da metade do século XVIII para o século XIX, nós também tínhamos a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Essa Revolução Industrial trouxe muitas mudanças no mundo, questões econômicas, a questão de produção, trouxe o crescimento da classe burguesa, da classe proletariada, que eram termos até antes disso que não se falava, a queda da aristocracia. Junto disso, também a Revolução Francesa trouxe tudo isso. E a Revolução Francesa teve uma influência muito grande na Europa e no mundo todo. Ela influenciou positivamente, as ideias da Revolução Francesa influenciaram bastante o mundo europeu e o mundo todo, né, com o mundo todo. Então, nesse período, no início do século XIX, quando Rivaio nasceu, o mundo estava em mudança, né, estava mudando rapidamente. Tanto que a Era das Revoluções, de Eric J. Hobsbawm, ele diz o seguinte: a Revolução Francesa é, assim, a revolução do seu tempo, e não apenas uma, embora a mais proeminente do seu tipo. Então, a partir daí, a gente consegue entender como a Revolução Francesa, qual o peso da Revolução Francesa, né, na Europa e no mundo. A questão de igualdade, liberdade, fraternidade, todos esses conceitos estavam ali fervilhando exatamente na época que Rivaio nasceu. Tá? Então isso influenciou Rivaio de uma maneira muito grande, muito grande. Tá? Nós vamos ver agora em relação nessa época, né, por exemplo, como estava a educação na França. Essas revoluções, elas traziam algumas consequências, né, vamos dizer assim. Você tem as revoluções, você tem guerras, aquelas coisas. Então o Estado acabava transferindo, né, priorizando certos setores, né, e, claro, porque prioriza certos setores, outros setores ficam mais defasados. E um desses setores defasados, no início do século XIX, era exatamente a educação. Tá? A educação primária e a educação secundária eram extremamente deficientes no início do século XIX. Tá? Isso tem um motivo, isso tem uma razão de ser, claro, como eu falei, essa questão do Estado estar priorizando setores, né? Por conta das revoluções, por conta da guerra, o Estado estava priorizando certos setores. Porém, não fazia muito sentido você está dentro de uma revolução que
que prega liberdade, igualdade, fraternidade, e você não, como é que eu posso dizer assim, não trabalhar na educação do seu povo. Tá? Então não fazia muito sentido você sair de um formato, você sair de um tipo de governo onde existia a aristocracia, existia a monarquia e abaixo disso os plebeus, analfabetos e tudo. Não fazia sentido você se revoltar contra isso, criar uma revolução para mudar isso e continuar dentro do mesmo conceito. Não faria sentido, né? Então, em 1815, Lazare Carnot, que era ministro do interior dos 100 dias lá na França, fez um relatório para o Estado, fez um relatório para o então, se eu não me engano, imperador, e disse, olha, a situação está precária, a situação está muito complicada, tá uma situação calamitosa na nossa educação, os professores mal pagos, tinha ainda aquele conceito da educação punitiva, né? daquele conceito de educação rigorosa, mas punitiva, e que não trazia nenhuma, como é que eu posso dizer, engrandecimento, era simplesmente jogando conteúdo para as crianças e quem não absorvesse aquilo ali da maneira que era dita, sofria muito, né? Naquela época foi criado, se eu não estou muito enganado, em 1805, foi inaugurado o Instituto de Yverdun, no Castelo de Yverdun, né, por Johann Henrik Pestalozzi. Pestalozzi, o seu método pedagógico, ele é até hoje muito respeitado, ele é uma das bases, né, da pedagogia moderna, esse método de Pestalozzi, e ele trabalhava muito bem ele trabalhava muito bem a questão do engrandecimento da criança. Ele trabalhava o físico, o mental e principalmente o moral, né? Ele trabalhava o corpo, a mente e a alma da criança. Então, o Instituto de Verdun ficava na Suíça, tá? Não era na França, ficava na Suíça, e muitos europeus, pessoas de muita importância, passaram pelo Instituto de Verdun, tanto como alunos, como mestres, ou como apenas curiosos, né, para aprender mais, para saber como é que funcionava toda a metodologia de Pestalozzi. Tanto que no livro Allan Kardec, o Educador e Codificador, de Zeus Van Tuyl, está escrito o seguinte: o Instituto de Verdun ocupava-se em formar homens sãos e robustos, bons e virtuosos, dotados dos conhecimentos essenciais às relações humanas. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque assim, a escola de Verdun, a escola de Pestalozzi, né, que ficava no Castelo de Verdun, o Instituto de Verdun, ele estava ganhando uma certa notoriedade na Europa pelo seu método revolucionário, né, pela forma como as crianças estavam sendo educadas e principalmente pela como as crianças saíam de lá, né? Essa formação realmente estava dando certo. E isso aí começou a ganhar uma grande notoriedade. Tanto que Lazare Carnot sugeriu que fosse criado, né, depois um instituto de educação básica lá na França, e Pestalozzi foi um dos correspondentes desse instituto, ajudou, colaborou bastante para que a educação na França ela evoluísse, ela progredisse, ela melhorasse cada vez mais, tá bom? Mas voltando, eu acho que eu passei, pronto, o Instituto de Verdun, pronto. Passando um pouquinho agora do Instituto, agora voltando ao nosso tema, né, que foi Kardec, Rivaio, aos 10 anos, ele foi enviado para Yverdun, né, ou seja, em 1814, ele tinha 10 anos, ele foi enviado para Yverdun para estudar lá. Tá? E isso foi um acontecimento na vida de Rivaio que fez toda a diferença. Modificou totalmente a visão, modificou totalmente fez toda a diferença na vida, no caráter, na personalidade de Rivaio. Tá? Tanto que, por Rivaio já ter uma inteligência, como a gente comentou, né? Ele era um menino muito sagaz, muito perspicaz, ele era muito sabido, ele logo se destacou, a sua inteligência, né, se destacou, ele teve um destaque
lá no castelo. Isso chamou a atenção de Pestalozzi, que, lógico, ficava observando todos os alunos, né? Você tinha bons alunos, mas você também tinha aqueles alunos que se destacavam mais. E Rivaio foi um desses alunos que se destacou, tanto que era comum, ele tinha tem uma história que está nesse livro do Zeus Van Tuyl, o Kardec, o codificador, o educador e o codificador, ele diz o seguinte: Kardec tinha Rivaio tinha um herbário, né, e ele era criança, ele botava a mochila nas costas, subia as montanhas ali das redondezas e ia buscar plantas, espécimes para estudar lá no seu herbário. Então, já era uma criança que tinha essa propensão, né, como a gente já comentou, para a ciência. Então, ele já trabalhava bastante em relação a isso, tá? Quando chegou aos 14 anos, Rivaio, ele se tornou um colaborador do Instituto. E por que isso é importante? Porque, assim, para você se tornar um colaborador do Instituto, você tinha que ser um aluno que se destacava. Então, Rivaio se destacou bastante e essa forma, né, por ele ser muito inteligente, por ele ser muito sagaz, por ele ir muito atrás das questões da ciência, de estudar bastante, ser muito estudioso, ele se destacou e acabou se tornando um dos colaboradores do Instituto. Ele, sendo um dos colaboradores, ele tinha, vamos dizer assim, ele ajudava na instrução, né, ele não era professor, ele não virou professor, mas ele ajudava, ele era como se fosse hoje em dia, sei lá, um monitor, né, que nós temos nas faculdades. Ele ajudava os alunos, né, os seus condiscípulos que chamam, a estudar, né, a compreender tudo ali que estava acontecendo. Tanto que ele diz o seguinte, olha aqui no Allan Kardec, o educador e codificador, ele diz o seguinte: Rivaio, desde os 14 anos, ensinava seus condiscípulos menos instruídos ou mais novos as lições dos mestres, ensaiando-se assim em colaborador do Instituto, e estes eram recrutados entre os alunos mais adiantados. Então já vemos que Kardec se destacava e essa questão dele se destacar o levou a ser um dos colaboradores do Instituto de Yverdun. Isso foi muito importante para a formação pedagógica, para a formação acadêmica, mas para a formação pedagógica de Rivaio. Tá? Isso daí a gente vai ver lá na frente que se refletiu de uma maneira assim, se refletiu de uma maneira essencial na vida de Rivaio. Tá? A influência de Pestalozzi, né? De Johann Henrik Pestalozzi, né? No caráter, vamos dizer assim, na pessoa, né, de Rivaio foi essencial, foi fenomenal, foi gigantesca essa influência que o Pestalozzi teve no caráter de Rivaio. Tanto que Rivaio, ele era de uma família católica. A França, ela era um país protestante, né? Porque exatamente pela questão da Revolução que nós estudamos, ela estava se desligando, né, da Igreja Católica muito pelas questões dos pensamentos iluministas e tudo. Então a Igreja Católica ela estava perdendo força na França. Então a França era um país essencialmente protestante, mas Rivaio era um rapaz de formação religiosa católica, a família dele era católica, tá? E já desde cedo, lá no Instituto de Yverdun, Rivaio passou por alguns eventos que foram determinantes para a sua vida, né? Um deles, por exemplo, foi a morte da mamãe Pestalozzi, né? Que era como as crianças conheciam, né? A esposa de Pestalozzi. Pestalozzi ficou assim muito arrasado, ficou muito triste, e isso mexia muito com as crianças. Claro, né, porque Pestalozzi era muito querido pelas crianças, ele tinha um contato com as crianças muito íntimo, assim, muito próximo, né, muito amável com as crianças. Ele cuidava muito das crianças, se preocupava muito, então as crianças tinham essa empatia e as crianças sentiram esse sofrimento de Pestalozzi, né, quando a sua esposa veio a falecer. E isso mexeu muito com
com Rivaio, tá? Uma das outras questões que houveram, que, vamos dizer assim, moldaram a personalidade de Rivaio, foram as questões dos conflitos, né? Os conflitos, as divergências religiosas que ocorriam em Yverdun. Existiam, claro, vários conflitos, muitos deles os alunos nem faziam ideia de que aconteciam, claro, porque eram conflitos internos, né? Eram conflitos que eram gerenciados por Pestalozzi. Entre os professores, aquela coisa, questões o professor fala assim, eu não sei, coisas desse tipo. Mas existia conflitos que marcavam muito mais, que eram muito essas questões das divergências religiosas. Lá no Instituto de Yverdun, o ensino era ecumênico, então as crianças que tinham formação religiosa protestante, quando teriam aulas, né, quando tinham aulas relacionadas à religião e tudo, elas tinham aula com professores protestantes e tudo, e os alunos católicos tinham aulas também de religião, seguindo os dogmas da religião católica. Isso era de comum acordo, era normal em Yverdun, não tinha nada de excepcional. Porém, um evento que ficou marcado mesmo na vida de Rivaio naquela época foi a saída do professor Niederer. Niederer, ele era um professor que não estava muito de acordo com o pensamento de Pestalozzi, porque Pestalozzi ele não tinha muita ligação, ele não estava muito lá com o ensino religioso dogmático. Então Pestalozzi saiu muito dessa questão dogmática da religião, tá? E o Niederer não achava que aquilo estava errado. E aí Niederer pediu para sair. Quando foi feito o seu discurso, Niederer atacou o Pestalozzi de uma forma assim muito antiética, né? E criou um clima muito ruim na escola. E Rivaio, naquela época, ficou mexido com aquilo porque ele viu ali de uma forma muito, muito ruim, muito, né, grosseira, essa questão da intolerância religiosa e como aquilo era ruim, né, para todos e principalmente para quem estava ali aprendendo. Então, esse episódio fez com que Rivaio, desde essa época, buscasse, né, dentro dele, ele refletia muito sobre um dia ele conseguir ver a união das religiões, né, o entendimento das religiões. Não é acabar com todas as religiões e criar uma religião. Nada disso. Ele sonhava em que as religiões realmente conseguissem se entender e se respeitar, né, elas tivessem um ponto em comum, onde elas pudessem se entender e se respeitar. Isso foi uma coisa que Rivaio levou pela sua vida. Tanto que nós temos aqui também Allan Kardec, educador e codificador, diz o seguinte: a individualidade positiva desde a adolescência, conforme ele mesmo frisou, Rivaio sempre sobrepunha a razão a qualquer afirmativa dogmática, quer científica ou religiosa. Então isso já mostra a influência, né, de Pestalozzi nesse pensamento de Rivaio, tá bom? Vamos continuar aqui. Rivaio, ele acaba voltando para Paris em 1822. Ele volta, terminou seus estudos em Verdun e ele volta para Paris em 1822. Tá? Ele Kardec era muito influente, ele sabia falar inglês, alemão, né, francês, logicamente, e ele fazia traduções, né, de obras, de livros para o alemão. Ele trabalhou muito com isso e, logicamente, criou-se, né, vamos dizer assim, um respaldo, uma carreira de pedagogo assim, muito proeminente na França, né, desde muito jovem ele já trabalhava ativamente nessa questão de trabalhos, na parte pedagógica e tudo. Criou obras muito importantes para a educação do país naquela época. Então, já pegando, né, esse movimento que estava acontecendo lá quando eu falei do ministro Lázaro, que ele
trouxe, né, em 1817, aquela questão da instituição, a Rivaio volta para Paris, então está acontecendo um movimento na educação da França e Rivaio foi um personagem muito importante nesse movimento da educação francesa. Ganhou prêmios na Academia Royal d'Arras, né, onde ele fez uma dissertação onde ele falava sobre qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época. Tá? Então, já mostra essa questão desse movimento, né, já mostra que Rivaio estava dentro desse círculo de pedagogos, de sábios, de estudiosos, de professores. Rivaio estava lá dentro, junto, né, dessas sociedades acadêmicas e tudo. Tá? Como eu disse assim, é membro de várias sociedades sábias, né? Essas sociedades acadêmicas que tinham. Então, Rivaio estava lá dentro. Tanto que nesse livro, desejando tornar-me útil aos jovens e concorrer com todas as minhas forças para aplainar-lhes a trilha árdua dos estudos, aproveitarei com empenho os conselhos que de boa vontade me chegarem de pessoas que me são superiores, pelo saber e pela experiência, considerando ainda que a aprovação dos homens de bem sempre me será gratíssima recompensa. Nós podemos ver esse trecho em um dos livros de Rivaio, um livro que ele lançou, e se eu não estou enganado, ele tinha 19 anos, mais ou menos, 18 para 19 anos, quando ele escreveu isso. Então já mostra uma maturidade de Rivaio, né, uma maturidade muito, muito grande da mentalidade de Rivaio, com apenas 19 anos, já ter essa preocupação toda e já ter todo esse conhecimento, já ter toda essa bagagem para contribuir com a evolução da educação na França. E tudo isso não seria possível se não fosse toda a base que ele teve em Verdun na sua infância. Tá? Continuando aqui, entendemos que nesse ponto Rivaio, né, ele trabalhou bastante, trabalhou ativamente nessa parte acadêmica, evoluiu, foi crescendo, ele fundou escolas, ele foi diretor de escola, ele fundou a escola em 1835, apesar de ficou até 1840, as pessoas não sabem muito bem o que se deu, que a concorrência, né, como esse movimento da educação estava acontecendo, então havia bastante concorrência. Criou, por exemplo, Camille Flammarion, né? Camille Flammarion, no seu discurso, né, quando Kardec desencarnou, no enterro de Kardec, no funeral de Kardec, Camille Flammarion disse que Kardec criou um método para aprender a contar, entre outras engenhosidades pedagógicas. Então mostra que ele era realmente uma pessoa com conhecimento muito grande, muito profundo. Tá? Ele era realmente um homem dedicado ao trabalho pedagógico, ele era muito inteligente, muito ponderado. Tá? Então isso trouxe essa base. Então já entendemos isso. Rivaio trouxe de Verdun, então a gente sabe a importância acadêmica, a importância da personagem, né, de Rivaio na educação da França. Ele tinha essa grande importância. Bom, seguindo adiante, nós, já mais ou menos pelo período de 1844, 48, por aí, nesse período, já se aproximando da segunda metade do século XIX, alguns fenômenos começaram a acontecer, tá? Tanto que eu chamei aqui de pancadas e sons. Alguns fenômenos começaram a acontecer, mas uma coisa que eu quero trazer antes é o seguinte: os fenômenos espíritas, nós vamos estudar isso mais na frente, eles não se iniciaram, vamos dizer assim, na época de Kardec, na época de Rivaio, de Kardec, eles não se iniciaram com o estudo de Rivaio, não tem nada disso. A gente vai ver aqui logo mais como é que se deu isso. Mas o que a gente tem que compreender logo de início é que esses fenômenos espíritas já vêm de tempos imemoriais. Nós temos, por exemplo,
a teoria da reencarnação pelos hindus, essa questão da vida após a morte, por exemplo, com os egípcios, né? Nós temos várias histórias, vários relatos de vários povos, de várias épocas, de fenômenos, tá? Que hoje são explicados pelo espiritismo, mas na época, até a época não era. Mas são fenômenos espíritas que já vêm de muitos anos, vamos dizer assim, desde quando o homem era homem. Tá? Então eu trouxe aqui nesse slide chamado Telegrafia Espiritual, né? Eu trouxe um dos casos que ficou muito emblemático, que marca, vamos dizer assim, o início, né? O embrião do que a gente conhece como espiritualidade moderna. Tá? É o embrião que traz essa questão. Como eu já estava falando, diversas ocasiões mostravam o fenômeno, né, o fenômeno espiritual, né, o fenômeno espírita, né, como eu expliquei agora há pouco. Mas um fenômeno em particular aconteceu na casa das irmãs Fox, nos Estados Unidos, em 1848. Se eu não estou enganado, 1848, desculpa, fugiu a data aqui. Mas as irmãs Fox, elas eram filhas, acho que tinham 9, 12 anos, alguma coisa assim. E os pais se mudaram para uma casa na época de madeira, aquelas casinhas bem pobres assim. E a família que estava naquela casa já havia se queixado de pancadas, de ouvir sons, pancadas na casa e tudo, mas nunca tinha procurado saber o que era. Saíram da casa e a família das irmãs Fox a família Fox foi para casa. Logo que eles se mudaram, já ficou complicado demais de se dormir na casa, porque a casa logicamente era toda feita de madeira e já havia muitas pancadas e tudo. Então as irmãs começaram a ficar preocupadas, os pais ficaram assustados e tudo, e tentaram dormir todos juntos num quarto, mas não dava certo, tudo, até que uma das irmãs, né, eles ouviam pancadas no telhado da casa, nas paredes e tudo, até que uma das irmãs teve a ideia de interagir com essas, vamos dizer assim, com essas pancadas. Então, ela dizia assim, né, tipo, você, né, que está promovendo essas pancadas, ela dizia um nomezinho lá que eu não me lembro agora, faça comigo, me imite. Então, ela dava uma pancada na parede, e aí o ser repetia, ela dava 2 pancadas, o ser 2 pancadas. E isso deixou todo mundo muito assustado, porque ela, a partir daí, conseguiu estabelecer uma comunicação com algo que até o momento era um fenômeno que estava acontecendo e que ninguém sabia exatamente o que era. Logo isso chamou a atenção de todos, chamou a atenção dos vizinhos e tudo, e rapidamente começou-se a estabelecer uma espécie de uma comunicação bem rudimentar, né, onde você poderia fazer uma pancada para a letra A, 2 pancadas para a letra B, 3 pancadas para a letra C, e assim por diante. E isso tomou conta, foi uma euforia danada, né, todo mundo ficou assim estupefato com aquilo ali. E o que se teve de resultado disso foi que a quem estava se comunicando era um espírito, tá? Que estava querendo passar uma mensagem. A mensagem que ele dizia era que ele era um vendedor e uma família que morava lá antes da família Fox, ele era um vendedor, passou por lá pela casa, e essa família acabou matando ele para roubar o dinheiro que ele tinha. Aqueles caixeiros viajantes, se não me engano. Então ele tinha dinheiro, tinha algumas coisas. E que ele estava avisando isso, ele estava tentando, né, revelar isso, e que ele dizia que ele estava enterrado na casa, ele tinha restos dele numa cova, ele estava a mais ou menos 3 metros de profundidade. Tudo. Então isso aí criou um frisson danado, todo mundo correu para ver aquilo ali, e de fato encontrou-se, né, alguns pertences, algumas coisas e alguns ossos humanos, exatamente mais ou menos onde ele tinha dito que estava lá.
Isso fez com que essas irmãs Fox elas tomassem o mundo todo e elas começaram vamos dizer assim, se apresentar e tudo, e todo mundo tinha uma grande curiosidade a respeito do fenômeno que acontecia com elas. Tanto que uma das mensagens que as irmãs Fox receberam está lá no livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl. Uma das mensagens diz o seguinte: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era. E não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá e os bons espíritos velarão por vós. Lógico que isso era uma coisa assim, fora de sério, você conseguir se comunicar com os mortos e os espíritos trazerem mensagens desse jeito. Então, logicamente, por conta de tudo que havia no século XIX, todas as evoluções científicas, o telégrafo, aquela coisa toda, essa notícia logo se espalhou, né, rapidamente, não só pela Europa, mas pelo mundo todo. Mas chegou lá na França, né, caracterizado com a história das mesas girantes, tá? E aí até que esse fenômeno era bem comum na França, todo mundo, vamos dizer assim, se divertia com essa história das mesas girantes, e Rivaio ele é apresentado ao fenômeno. Mas a gente já era de se esperar que Rivaio, com todo o seu embasamento pedagógico, toda a sua questão da ciência, né, sempre usando a razão, Rivaio não, vamos dizer assim, acreditou logo de cara, né, que esse fenômeno fosse um fenômeno, sim, tudo sobrenatural. Ele tendeu a acreditar que era mais um fenômeno magnético. Na época, a eletricidade, o magnetismo ainda estavam sendo, vamos dizer assim, estavam nos seus estudos mais primários, né? Algumas coisas eram bem rudimentares, o conhecimento em relação à eletricidade, a eletricidade era uma coisa muito nova na época. E tanto que Rivaio acreditou se tratasse de um fenômeno magnético. E agora sim, magnético em que sentido? Rivaio estudava os conceitos de magnetismo animal de Anton Mesmer, né, que estudava a capacidade dos homens, dos homens e dos seres vivos, né, essa capacidade que os homens têm de transferir magnetismo, que ele chamou de magnetismo animal, para outros seres. Mas esse é um assunto que nós podemos discutir posteriormente. Mas Rivaio, ele estudava isso com outros especialistas, outros cientistas, em relação a esse magnetismo animal. Então, quando seu amigo Fortier o trouxe essa história das mesas girantes, Rivaio disse: olha, essa questão de espírito, não sei, eu acho que não. Eu tenho por mim que pode ser algum fenômeno magnético que ainda não conhecemos, né? E que nós estamos diante desse fenômeno e que nós não estamos entendendo, nós não estamos compreendendo. Só que, tanto que Rivaio diz assim: olha, há 50 anos, se alguém dissessem pura e simplesmente que se podia transmitir um despacho telegráfico a 500 léguas e receber a resposta dentro de 1 hora, esse alguém se riria e não teriam faltado excelentes razões científicas para provar que semelhante coisa era materialmente impossível. Hoje, quando já se conhece a lei da eletricidade, isso a ninguém espanta, nem sequer ao camponês. Então, foi dentro desse raciocínio que Rivaio disse: olha, eu não vou, como é que eu posso dizer assim, aceitar, né, assim tão rapidamente que isso seja um fenômeno de espíritos e tudo. O que eu estou vendo é que as pessoas tratam fenômenos naturais, fenômenos físicos naturais que ainda não conhecemos, como algo sobrenatural. E isso, gente, é uma coisa muito importante que nós temos que ter sempre em mente quando estivermos estudando espiritismo, tá? Kardec pontua muito bem nas suas obras que não existe o sobrenatural, tá bom? Então, nada no espiritismo é sobrenatural, mas nós vamos tratar desse assunto mais adiante. Então, vamos colocando aqui. Então, Kardec trouxe essa lógica, né, do telégrafo para responder
ao seu amigo Fortier, que era um estudioso também do magnetismo, ele responder essa questão do fenômeno das mesas girantes. Então, Rivaio disse, olha, eu vou ficar aqui achando que é algo que ainda não descobrimos no magnetismo, então não vou me empolgar tanto assim não. Porém, pouco tempo depois, Fortier e outros amigos trouxeram para ele, né, a notícia de que a verdade existia, o que aquele fenômeno era um fenômeno que tinha uma causa inteligente. Ou seja, aquele fenômeno estava ocorrendo por alguma força, vamos dizer assim, por alguma causa que possuía inteligência. Como eles sabiam disso? A resposta, né, primeira, logicamente, era o que nós vimos no caso das irmãs Fox. Tá? Se não fosse um efeito inteligente, ele não conseguiria reproduzir as batidas, ele não conseguiria ter dito tudo aquilo que foi dito. Inclusive, foi muito difícil recuperar os ossos, né, daquele corpo que estava ali. Eles conseguiram recuperar apenas alguns ossos, porque ali era um terreno pantanoso, chovia muito e tudo. Quase 50 anos depois, umas crianças brincando na casa, que já estava caindo e tudo, as crianças descobriram em um dos cômodos um caixão que tinha um esqueleto com os pertences e tudo. Então, o que aconteceu é que, depois de um tempo, né, tinham evidências de que realmente o que tinha naquela tumba tinha sido removido e transferido para outro lugar, muito provavelmente porque o assassino, né, quem perpetrou o crime, vendo toda a repercussão e se aproveitando do fato do terreno ser pantanoso e não terem conseguido encontrar tantas evidências, foi lá e mudou o corpo de lugar. E aí acabou se comprovando que realmente aquele espírito que estava se comunicando com as irmãs Fox estava dizendo a verdade. Tá? Então, assim, voltando ao nosso assunto que nós estávamos falando, a questão das respostas inteligentes às perguntas. Né? Então, Fortier disse, olha, tem uma causa inteligente, nós já trouxemos aqui as questões das perguntas, das respostas, e aí Rivaio disse, olha, eu acho que a gente tem que dar uma estudada, porque ele diz assim, olha, só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Até lá, permita-me ver o caso como um conto da carochinha. Isso mostra realmente como Kardec tinha a razão sempre norteando seus pensamentos, tá bom? Isso é uma coisa que a gente tem que sempre colocar. Então, como eu disse, o amigo Fortier e outro amigo dele, Carlotti, eu acredito que seja assim, trazem as evidências de que as comunicações eram realmente inteligentes, tá? E aí e Rivaio, então, a partir de maio, ele aceita, vamos dizer assim, né, observar, recebeu um convite e foi na casa da senhora Roja, em 1855, ele observou o fenômeno das mesas girantes e realmente se convenceu de que havia ali alguma coisa acontecendo. Né? Então ele percebeu que ali era um fenômeno realmente que estava acontecendo, que havia algo sério, mas ele ainda não estava totalmente convencido de que era uma causa inteligente. Mas ele percebeu que havia um fenômeno físico acontecendo lá e que realmente estava acontecendo algo interessante e sério ali. E aí ele buscou estudar mais e mais sobre esse fenômeno. Então ele se debruçou, né, sobre esses fenômenos e ele começou a estudar e a colocar o seu método, né, o método de experimentação para tentar descobrir a causa desse fenômeno. Mas aí logo em seguida ele já começou a perceber que ali realmente tinha uma causa inteligente, apesar dos assuntos que se tratavam nas reuniões das mesas girantes eram assuntos frívolos, né? Assuntos que realmente não tinham nada de muito sério, de muita profundidade. Tanto que Kardec colocou aqui em Obras Póstumas, ele fala: as minhas ideias estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa.
Entrevi sob essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos alguma coisa de séria, e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Então, Rivaio, né, nessa época ele começou a compreender e começou a se aprofundar no estudo desse fenômeno. Por quê? Porque ele aplicou toda a sua experiência pedagógica, toda a sua experiência científica e começou a compreender que a natureza desses fenômenos, né, começou a compreender que a natureza desses fenômenos era uma natureza inteligente. E, a partir daí, mantendo sempre a lógica e a racionalidade, Rivaio deu início ao seu estudo, a se aprofundar no estudo com, vamos dizer assim, com o seu método de experimentação. E aí nós tivemos realmente o que nós podemos dizer que foi o início do Espiritismo, o início do estudo, onde Rivaio realmente disse, não, isso aqui está acontecendo alguma coisa, eu vou atrás de mais informações, eu vou me aprofundar nisso. Então ele começou a participar de outras reuniões, né, que hoje nós chamamos de reuniões mediúnicas. Ele começou a participar de outras reuniões, e uma delas, na casa da família Baudin, ele iniciou o estudo sério, né? Ele disse, não, agora eu vou estudar isso aqui de forma séria mesmo, vamos aplicar aqui o meu conceito. E aí lá ele começou a estudar de forma séria. E, claro, logicamente, a experiência que ele teve, né, de pedagógica, de pesquisador, ajudou ele, sem sombra de dúvidas, durante os seus estudos, né, das comunicações. Tá? Ele compreendeu que a natureza dos espíritos, ele compreendeu essa natureza dos espíritos e, lógico, manteve a lógica e a racionalidade desde sempre. Tá? Então ele comprovou que a causa era realmente inteligente, que não eram os médiuns, né, que estavam causando aquilo, que não era, por exemplo, a mente, que os médiuns achavam, por exemplo, as pessoas achavam, tinham teorias de que, na verdade, os médiuns eles trabalhavam a mente, lendo a mente das pessoas, né, e tudo. Não, Rivaio conseguiu provar, né, pelos seus estudos e experimentações, que aquilo ali se tratava de um ser independente que estava respondendo todas aquelas perguntas. Inclusive, ele diz o seguinte: um dos primeiros resultados de minhas observações foi que os espíritos, não sendo outros senão as almas dos homens, não tinham soberana sabedoria nem a soberana ciência. Essa verdade, reconhecida desde o princípio, me preservou do grande escolho de crer em sua infalibilidade e me impediu de formular teorias prematuras sobre o que quer dizer de um só ou de alguns. Ou seja, Rivaio, ele já compreendeu que esses espíritos são, senão as almas dos homens, que já morreram, que estão desencarnados, e que eles nada têm de soberanamente, do conhecimento soberano. Eles não sabem de tudo, eles não podem responder a tudo, tá? Mas eles são tão infalíveis quanto os homens. Isso foi uma questão fundamental para que Rivaio conseguisse continuar com o seu estudo. Tá? Então, a pedra fundamental do Espiritismo, tá? Como a gente já comentou, não há nada de sobrenatural no Espiritismo. Por que eu vou dizer isso? Porque eu tenho que insistir nessa questão do que não tem nada de sobrenatural. Nós vamos ver durante os nossos estudos que algo que é sobrenatural, ele está fora da natureza, né? Ele é à parte, ele é algo à parte da natureza. Se ele é algo à parte da natureza, ele não faz parte da natureza, e sendo a natureza a criação de Deus, isso que seria sobrenatural não seria criação de Deus. Se Deus criou tudo o que há, não há como você conceber algo que não seja da criação de Deus. Então, se aquele fenômeno ele faz parte da criação de Deus, logicamente ele não é sobrenatural. Ele está regido pelas leis de Deus. Mas isso a gente vai falar mais na frente. Eu estou só dando aqui falando para a gente ficar mais empolgado com o assunto. Voltando ao nosso slide, Rivaio usou o método da experimentação, né? Passou anos, o resultado de anos de estudo, né?
ele vai seguindo com seus estudos. Ele sempre foi muito cuidadoso, muito prudente, né? Manteve-se guiado pela lógica e a razão, como falamos agora há pouco, né? Sempre teve a razão como seu norte, tá? E ele dizia que cada um pode ensinar alguma coisa e nenhum individualmente pode ensinar tudo, tá? Então cada espírito pode ensinar, cada um pode ensinar alguma coisa e nenhum individualmente pode nos ensinar tudo. Ele está falando sobre os espíritos, tá? Então ele até nos diz o seguinte: agi, pois, com os espíritos como teria feito com os homens. Foram para mim, desde o menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Então veja como a razão de Rivaio nessa época, ele já estava muito bem assentado, e ele diz assim: olha, eu não vou tratar esses espíritos como algo assim espetacular, e ele não entrou nessa história. Tá? Ele não comprou essa ideia, ele se manteve um passo, 2 passos atrás, observou tudo de uma maneira lógica e racional e tratou os espíritos como eles são, almas de homens desencarnados que não têm o conhecimento de tudo. Tá? Então foi isso que Rivaio trouxe, né, no seu estudo. Agora, foi durante esse período de estudo, foi durante esse período da maturação desse estudo dele, que Rivaio recebeu a sua missão, né? Quando em uma comunicação, Rivaio recebe a missão que ele tinha, que os espíritos disseram: olha, a tua missão é pegar esse trabalho e divulgar, né? Para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam, para que as pessoas conheçam, né? Esse novo, vamos dizer assim, esse novo horizonte, esse novo universo que responde a muitas e muitas dúvidas, muitas e muitas perguntas e consolam tantas e tantas pessoas. Então, essa é uma das missões. Rivaio, você tem a missão de pegar esse seu estudo, trabalhar, aprofundar e divulgar a doutrina, né? Então, você vai ter que divulgar isso daqui, você vai trabalhar nisso daqui. E recebeu do espírito chamado Zéfiro, que ele se comunicava muito lá na casa da família Bodin. Ele recebeu do espírito Zéfiro, né? Na época, lá na casa da família Bodin, ele foi comunicado a ele sobre o passado de Rivaio, né? Que ele teria sido um druida, um mestre druida lá na Gália, que era aquela região da França, e que o nome dele era Allan Kardec. E aí, a partir daí, Rivaio assume o pseudônimo de Allan Kardec para divulgar a doutrina espírita, né, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Isso é uma coisa muito comum, ainda é hoje muito comum escritores usarem pseudônimos, mas a intenção real de Rivaio naquela época era fazer uma distinção muito clara do trabalho que ele tinha anterior ao espiritismo, o trabalho acadêmico que ele tinha, e esse trabalho do espiritismo. Ele queria fazer essa distinção muito clara, muito, muito forte. Tá? Durante o trabalho que Rivaio teve, durante esse trabalho que Rivaio teve, um pouco antes de lançar o Livro dos Espíritos, né, foi recomendado para ele por alguns espíritos que ele tivesse sessões particulares com a médium senhora Jafé, né? E aí Rivaio diz assim: olha, não, porque você se junta a nós e nós vamos fazer algumas revelações a vocês. E Rivaio falou assim: olha, eu não estou muito de acordo com essa ideia, e ele não aceitou, e ele continuou os estudos dele com vários médiums. Então ele usava vários médiums. Ele queria ele fazia, vamos supor assim, as mesmas perguntas para vários médiuns em momentos diferentes, médiuns que não tinham contato entre si, e aí ele recebia essas respostas dos espíritos e estudava aquelas respostas, e aí quando ele começava a compreender que boa parte dessas respostas tinham, né, eles seguiam a mesma linha de raciocínio. Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, o que é Deus? E aí um espírito que falou por um médium disse: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
E aí, por outro, diz assim, é a inteligência superior máxima. É a inteligência que criou tudo, vamos supor. E o outro diz, é a causa de tudo que há na Terra e no universo. É a inteligência máxima. Todas essas três questões têm o mesmo raciocínio. Então, Rivaio, agora Kardec, começou a compreender que realmente aquelas questões que ele estava recebendo, ele começou a criar todo esse encadeamento lógico e ele começou a trabalhar com perguntas e respostas, ele foi criando toda essa metodologia que resultou no Livro dos Espíritos. Por isso que ele procurou sempre manter essa linha, né, manter essa distância e essa questão dos vários médiuns para poder continuar o seu trabalho. Tanto que em 1857, Rivaio lança, né, Allan Kardec lança, em 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, tá, que é o resultado daquele estudo inicial que ele teve. Logo depois, ele continuou os estudos, ele não parou mais, nunca mais, até o dia do desencarne dele, ele continuou com seus estudos e criou todos os outros livros da obra, né, que nós vamos estudar, tá bom? Pessoal, nas considerações finais, eu quis trazer aqui um ponto muito interessante, um texto, né, que Kardec nos traz, que ele diz o seguinte: apliquei a essa nova ciência como fizera até então, o método da experimentação. Jamais ocasionei teorias preconcebidas, observava diretamente, comparava, deduzia as consequências, dos efeitos procurava remontar as causas, pela dedução e o encadeamento lógico dos fatos, não admitindo uma explicação como válida, senão quando podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, desde logo, a seriedade da exploração que iria empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade. A solução do que havia procurado em toda a minha vida era, em uma palavra, toda uma revelação nas ideias e nas crenças. Seria preciso, pois, agir com circunspecção e não levianamente, ser positivo e não idealista, para não se deixar iludir. Então, pessoal, com esse fechamento, nós compreendemos bem como era a personalidade, como era o caráter, como era realmente Rivaio e Allan Kardec, né? Como foi importante tudo isso que ele passou na vida, toda essa formação foi extremamente importante para que ele mantivesse sempre, sempre, sempre a razão, a lógica. E no Espiritismo, você que está chegando agora, uma das coisas primordiais, fora as que a gente já comentou aqui, mas uma das coisas primordiais que o Espiritismo traz é a fé raciocinada. Você tem que ter fé, mas essa fé, ela não pode ser uma fé cega. Ela tem que ser uma fé onde você consiga ter lógica, onde as coisas funcionem de forma lógica e raciocinada. Nós vamos trazer mais sobre esse assunto, não se preocupem, e vai ser muito importante para o entendimento da doutrina espírita, essa questão da fé raciocinada, tá bom? Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui comigo hoje, assistindo esse estudo. O próximo estudo nós vamos falar sobre o Espiritismo, nós já vamos trazer as bases do Espiritismo e nós vamos seguir com o nosso estudo. Você vai ver que esse lado racional que Kardec tem, ele é impresso, assim, é uma digital em toda a sua obra, o que nos traz um benefício muito grande de compreensão, tanto das leis de Deus, né, quanto dessa questão dos espíritos, das interações e principalmente das consequências morais que nós acabamos por ter
né, com a interação com os espíritos. Então, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço muito a presença. Nós vamos para a nossa prece final, tá? Agradecer a Deus por esse estudo, tá? Eu peço recolhimento e que nós possamos fazer a nossa prece do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais adequado, tá? Deus, de infinita bondade, justiça e amor, agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia que pudemos estudar ensinamentos tão importantes para a nossa vida, para a nossa inteligência, para o nosso progresso moral. Agradecemos também o auxílio dos anjos guardiões, do nosso guia espiritual Allan Kardec, que preside os estudos sobre esse curso, aos bons espíritos que estão aqui conosco e os espíritos protetores. Agradecemos a todos estes que nos auxiliaram na compreensão, que nos auxiliaram na paciência, que nos auxiliam no aprendizado. Deus, seja conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, então, minhas amigas, é um prazer enorme ter vocês conosco. Eu espero vocês no próximo estudo, tá? Não esqueçam, dê o seu joinha, se inscreva no canal do YouTube, tá? Acompanhe os outros cursos, os outros treinamentos, deixe seus comentários, participem, dê o seu like aí também, que ajuda o nosso trabalho, tá bom? Um forte abraço e até o próximo estudo. Até mais.